Olha só, a galera está acompanhando a gente, né? Tá o pessoal fazendo superchat, mas eu queria perguntar para você assim, fazer uma contextualização ali, né? O Renato Russo, nosso querido Renato Russo, Renato Manfredini Júnior, ou Júnior para Carminha, né? Ou Renato o Russo para Ju, nasceu no dia 27 de março de 1960, né? Estaria completando 65 anos hoje. Nasceu no Rio de Janeiro, carioca, do signo de Áries, gosta de Billy Holiday, Rolling Stones, gosta de tomar milkshake, também gosta de beber pra caramba. Ele foi letrista, cantor de uma banda de rock, e todos nós aqui concordamos que ele é poeta, né? E o Renato também viveu nos Estados Unidos, né, em Nova York, na época da infância, por conta do trabalho do pai dele. E foi ali que ele mergulhou nessa coisa da língua inglesa, né, na leitura, e sem saber ele começou a construir essa persona, né, que viria a ser um dos maiores letristas da nossa música. E eu digo, a Legião Urbana é a maior banda do Brasil. É a maior. Não estou falando que é melhor nem nada, que isso aí é uma questão muito subjetiva de gosto. Mas é a maior banda do Brasil. É maior que Mutantes, é maior que Secos e Molhados, é maior que Titãs, é maior que Engenheiros. Eu digo. Ah, da onde tu tá tirando essa informação? Da minha cabeça. Simples. A repercussão que eles têm aí, tudo, enfim. Mas o que eu quero dizer é assim, aos 15 anos ele teve que enfrentar aquela doença lá, que eu nunca lembro o nome, epifisiólise. É isso, né? Uhum. Que deixou ele imobilizado por meses e tal. Só que ele, ao invés de se deixar bater, ele mergulhou de cabeça nos discos, nas leituras. A Carminha falou muito isso aqui, ele gostava muito de cinema também e tal. E foi na adolescência que ele passou a desenvolver essa paixão pela música, graças a Deus. Cris e Júlio, como vocês enxergam esse período ali da juventude do Renato? Vocês acham que essa fase de isolamento contribuiu para a intensidade da poesia e das letras dele no futuro? Ou isso era uma coisa que iria acontecer de qualquer maneira? Vai lá, Cris. Olha, eu tenho certeza absoluta, né? Porque ele já tinha até uma banda imaginária, né, na cabeça dele, né? 42nd Street Band, né? Então, eu acho que ele ali já estava projetando o que ele queria ser, o que ele ia ser. E esse período, né, da doença que ele ficou nesse isolamento foi um período de produção intensa, né? Renato tinha cadernos para cada disco da Legião Urbana, ele fazia um caderno com as ideias, com as anotações, com referências, né? E um leitor voraz desde cedo, desde novinho, né? Um leitor voraz. Então, cara, ele fez coisas, ele escreveu coisas, né? Quando era adolescente, que são incríveis, né? Como é que um garoto adolescente pode ter escrito, né, as letras que ele escreveu e tal. Então, eu acho que sim, eu acho que ele ali já estava encaminhado, já era um gênio. A Carminha até falou isso, a Carmen falou isso na live, né, de que morreu com 36 anos, mas uma vida gigante de coisas, né? Ele fez muita coisa até os 36 anos. E muita coisa aí nessa fase da adolescência. Acho que sim. Também acho O que que você acha, Júlio? a gente tem muitos gatilhos na adolescência, né? Que vão nos levando a tomar determinadas opções, e agora eu vou ouvir tal banda, agora eu vou gostar de tal coisa. Então, talvez esse isolamento pode ter tido algum reflexo no estilo dele, ou nos temas que ele escolheu abordar depois, ou no como ele se projetava, porque acho que o Renato ele também se projetava muito, né? Como eu quero ser um cantor, eu quero ter uma banda assim, né? Por isso esses relatórios obsessivos que ele fazia, e descrições, e a Street Band lá e tal. Então, eu acho que ele sempre se projetava como um músico e um roqueiro, mas esse período pode ter, de repente, aguçado a sensibilidade dele, sido gatilho para alguns versos mais que tem relação com isso, com a solidão, que foi um tema que ele também abordou várias vezes. E talvez acho que isso influenciou um pouco, né? Tendo em vista que nessa época da vida a gente vai descobrindo as coisas, né? E passando por experiências que vão
nos abrindo a cabeça para uma outra coisa. Então, talvez pode ter sido algo nesse sentido. Boa, boa. Ele assim, e a Carminha comentou isso na live também, né? Para a família reconhecer um gênio dentro de casa é muito mais difícil e tal. E na época não tinha esses diagnósticos, né? De superdotados, de não sei o que e tal. Mas o Renato, ele tava nessa vibe, né? Ele tava aí nesse grupo seleto de um ser humano muito especial. Tanto como a Cris falou, né? Aos 36 anos ele criou tanta coisa, fez tanta coisa e muito boa. E o que o Juscelino está falando aqui, rapidinho, o Júlio, eu perdi o comentário do Juscelino, que é a coisa que o Renato fazia muito bem, por isso que tocava muitos corações. Letras simples e profundas ao mesmo tempo, que eu acho que é algo muito difícil de fazer. O simples bom, né? É um resultado muito, muito difícil de atingir. Fala, Júlio. Então, eu lembrei de uma coisa agora, cara, que eu vi no documentário e me chamou muito a atenção, porque tem a Helena, irmã do Flávio e do Fê, né? Que, se eu não me engano, ela namorou com o Dinho Ouro Preto. Até no filme, quando eles estão lá no quarto do Renato, o Dinho com uma namorada seria ela, né? Mas, enfim, e ela falou um troço que fez muito sentido quando eu ouvi, que é: o Renato encontrou em Brasília as condições certas para que ele pudesse meio que se projetar como um líder e uma inspiração musical e cultural que no Rio talvez ele não encontraria. Porque era meio que uma bolha ali, né? Os filhos dos servidores públicos, professores da UNB, diplomatas, todo mundo meio que unido num propósito que era acabar com o tédio de Brasília. Isso. E todo mundo ouvindo basicamente as mesmas coisas. E no Rio, né, se ele, por exemplo, se não tivessem se mudado para Brasília, era um ambiente muito mais pulverizado e que você precisa ter muito mais jogo de cintura para se envolver na cena cultural e fazer amizades e entrar em grupos, que é uma coisa que talvez o Renato não teria se destacado tanto, entendeu? Porque lá a galera era unânime em falar, né? Ele era um cara que era o centro das atenções quando começava a falar na rodinha lá, que eles iam acampar, tomar vinho e fumar os negócios deles, e ele sempre estava falando com propriedade sobre livros e música e cinema, e conhecia as biografias das bandas. Então ele conseguiu ser esse cara agregador e que foi inspirador e um centro, assim, das atenções. Então, acho que isso também é legal, assim, como o ambiente de Brasília daqueles anos 80 foram importantes também para que ele virasse o que ele virou. Não, perfeito, perfeito.